Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com o Dr. Gustavo Pacheco, que é médico otorrinolaringologista. O Dr. Gustavo ele tem um fellow em otologia pelo Instituto Garcia Ibáñez, na Espanha, né? E a ideia com você aqui, Gustavo, é discutir a respeito da presbiacusia, que é a deficiência auditiva no idoso. Então, primeiramente, bem-vindo e obrigado pela sua disponibilidade aqui. Muito obrigado mais uma vez, João. Uma honra estar aqui, agregando aqui a todos os nossos pacientes, ouvintes, espectadores. E, enfim, espero que a gente tenha aí um pequeno simpósio aqui muito proveitoso. Ótimo. Bom, a deficiência auditiva é algo muito comum com o avanço da idade, né? A gente poderia considerar que esse é um processo natural do envelhecimento ou é uma coisa que você vai ver idosos escutando completamente normal, outros que vão estar de fato desenvolvendo a presbiacusia? E o que causa isso? Exatamente. A presbe é esse prefixo, né, que designa tudo que se deve ao envelhecimento, né, ao processo de senilescência. Nós temos a presbiopia, nós temos a presbifonia, né, uma queixa comum também no consultório do doutor, estou ficando rouco com mais frequência, a prega vocal também vai envelhecendo, e temos a presbiacusia, que é realmente a perda auditiva em decorrência do processo de envelhecimento. Essas células que realmente constituem o órgão funcional da audição, elas são células irreparáveis, né? Elas não são células da família dos neurônios, elas não têm reposição. Então, ao longo da vida, elas vão padecendo e vão, muitas vezes, sucumbindo e, à medida que isso vai acontecendo, a gente vai tendo aí disfunção do sentido auditivo. Existe uma relação aí que não é exatamente assim tão estreita, mas a gente pode falar só em termos gerais para orientar aqui o nosso público que, por exemplo, a partir dos 60 anos, essa relação ela é muito interessante. A partir dos 50, perdão. A partir dos 50 anos, 50% das pessoas vão ter uma perda auditiva que atrapalha. A partir dos 60 anos, 60% das pessoas terão uma deficiência auditiva que está impactando na vida social. A partir dos 70 anos, esse percentual sobe para 70, 80 anos, 80, 90 e assim por diante. A partir da contagem centenária, todos nós teremos uma deficiência auditiva, se Deus quiser chegaremos lá, né? Que vai, de alguma forma, nos prejudicar no nosso convívio com a família, com os amigos, com o trabalho. Deus queira que eu esteja também trabalhando aos 100 anos. Então, é um problema de saúde pública, claro, em que quando há uma inversão da pirâmide etária, a nossa população está ficando cada vez mais velha e as doenças também vão acompanhando. A gente tem muita preocupação com doença cardiovascular, com doença oncológica, mas a deficiência auditiva, ela causa aí, ela traz com ela uma série de outras questões, tá? Já aqui avançando no tema, João, por um lado a gente parece que é pior ser cego, ter a privação do sentido da visão nos deixa mais vulneráveis. Eu brinco com os meus pacientes que o cego ele não dura um dia na selva, né? E o surdo ele vai durar mais tempo. No entanto, na civilização, a gente aqui no meio civilizado, o deficiente visual ele é objeto de muito maior atenção. Ele até tem ali o status de celebridade, muitas vezes. Você tem Ray Charles, você tem o Steve Wonder, uma série de artistas cegos, e artistas deficientes visuais, auditivos, você quase não tem. Você vai ajudar um ceguinho na rua, é uma honra. Você pegar o bracinho dele, atravessar a rua, e o deficiente auditivo, muitas vezes, ainda mais se estiver com prótese auditiva visual aparente, você vai achar que é maluco. Você confunde, né? O pessoal sai de perto. Então, a deficiência auditiva ela é muito rotulada ainda. E junto com ela, isso que eu estava falando, vem depressão, vem uma série de outras desordens, de impactos na autoestima do indivíduo, que, enfim,
são dramáticos, são drásticos numa faixa etária já avançada, quando a pessoa está mais sensível a tudo isso. Né? Então, o deficiente visual, ele parece sofrer mais. Eu estou fazendo esse link para a gente entender uma coisa. E o deficiente auditivo, ele é muito mais desumanizado. E a deficiência dele parece demência, é confundida com demência muitas vezes. Não à toa nós tínhamos aí a personagem da Praça é Nossa, a velhinha da praça, né, que era risível, era uma coisa muito engraçada. Né? Enfim, o óculos é uma prótese que traz ali um certo ar de intelectualidade. A prótese auditiva, né, as pessoas não entendem bem até hoje. Então, é por aí que eu queria começar também essa nossa discussão aqui, para que a gente contextualizasse e entendesse a importância de se reabilitar essas pessoas. Ótimo. Bom, vamos chegar em alguma desses pontos aí que foram levantados aqui, mas você mostrou claramente que a deficiência auditiva no idoso é um problema que muitas vezes se desenvolve de uma forma silenciosa, né? Ou seja, não é uma coisa tão perceptível para pessoas externas, especialmente para aquelas pessoas que não têm um convívio diário com esse idoso, né? E ao mesmo tempo, aquela pessoa que tem um convívio diário, como é um problema que vai se desenvolvendo de uma forma muito gradativa, muitas vezes ele começa a não perceber essas pequenas mudanças e começa a se adaptar a isso, né? Então, como é que esses familiares, eles podem olhar e falar, eu acho que você está com algum problema de audição, vamos fazer uma avaliação. Ou não, olha, vamos fazer uma avaliação auditiva para todo mundo a partir de certa idade. Muito bem, João. Você tocou num ponto assim crucial. Vamos começar pela parte mais objetiva e pragmática. A partir dos 50 anos, quem tem histórico familiar tem que fazer audiometria todo ano. A partir dos 60 anos, tendo histórico familiar ou não, todo mundo tem que fazer uma audiometria. Tá? Se a pessoa aos 60 anos faz uma audiometria, está tudo bem, ela repete a cada 2 anos, não tem problema. Mas se tem perda, tem que repetir todo ano. O que a gente deve, no que a gente deve se atentar para, enfim, que são sinais assim, sugestivos de que a pessoa está com perda auditiva? Aquele idoso que começa a ficar mais embotado, não se relaciona muito bem, tá? Cada vez, claro, tem sinais que são mais claros, assistir a TV mais alta, ouvir música mais alta, né? Enfim, mas muitas vezes essas pessoas começam a ficar tão incomodadas, a coisa impacta de tal sorte a autoestima da pessoa que ela não quer passar esse recibo de que está com perda auditiva e ela esconde isso. Então ela não pergunta mais, ela está rindo à toa, um sorrisinho de canto, assim, reuniões familiares. Então ela cada vez está menos interativa, está se relacionando menos, vai se embotando mais, vai se afastando do convívio, não quer ir a um restaurante, que é um local onde tem um ruído de fundo que atrapalha muito as pessoas que têm esse tipo de perda, a presbiacusia, que é a perda do idoso. E, enfim, são esses os principais sinais. Ótimo. Para a gente entender um pouquinho o que está causando o problema, é importante a gente discutir antes como é que acontece a audição, né? Então, assim, o ouvido externo ele vai receber o som, né? A onda acústica, se a gente for falar um termo mais técnico, né? E essa onda acústica vai ter que chegar ao cérebro e onde isso vai ser interpretado, né? E a pessoa vai ter uma percepção daquilo que foi falado. Eu queria que você me explicasse um pouco mais esse caminho, né, desde o som chegando ao ouvido até a pessoa entender o que foi falado e aonde que está o problema nesses quadros de presbiacusia. Vamos lá. Esquematicamente, a gente pode dividir o órgão ouvido, atualmente, pela nova nomenclatura anatômica, orelha, em três segmentos distintos, né? A orelha externa compreende o pavilhão auricular, com as suas circunvoluções, e o conduto auditivo externo, que é o canal do ouvido. A orelha média, tímpano, ossinhos, é uma câmara que realmente fica entre a orelha externa e a orelha interna. E a orelha interna, propriamente dita, que compreende a cóclea, que é aquele caracolzinho, que todo mundo, a maioria das pessoas já viu representado,
que é como se fosse o coração do ouvido, e os canais semicirculares mais responsáveis, é tipo um departamento mais responsáveis ali pela parte do equilíbrio, de dar a noção de posição do corpo no espaço. Está muito relacionado à audição também. Bom, a orelha externa ela é responsável por depurar, tá, um primeiro direcionamento a essa onda acústica, como o João bem referiu. Nós, enquanto seres humanos, temos esse processo aí muito menos refinado do que, por exemplo, felinos e caninos, que têm os pavilhões maiores e até uma autonomia, uma mobilidade nesses órgãos. E o segundo segmento é esse conjunto tímpano-circular, a orelha média, né, que é aerado, tem muito ar ali dentro, e esse conjunto é responsável por captar esse som, essa energia essa energia acústica ainda, vibratória, e transmitir isso para a cóclea, filtrando de alguma forma também. A cóclea, por sua vez, é responsável por transformar essa energia acústica em uma informação neuroelétrica para que o cérebro possa interpretar. É nesse ponto aí, entre a cóclea, o ouvido interno e o cérebro, que está a principal problemática aí da deficiência auditiva dos idosos, que é a chamada deficiência auditiva neurosensorial, nesse segmento. Antes da cóclea, se você tem desde uma rolha de ceruminosa obstruindo o teu conduto auditivo, ou um catarrinho no ouvido, mais comum em crianças, ou uma artrose dos ossículos da audição, ou uma membrana timpânica perfurada, esses são problemas que afetam o sistema de condução do som. Então, são problemas passíveis de serem resolvidos, né? E a gente pode até restaurar plenamente, prontamente a audição do indivíduo, tratando isso. A partir do momento que há uma lesão, uma questão ligada à cóclea, onde estão as células ciliadas internas e externas, essas células elas não são reparáveis, elas são da família dos neurônios, a gente não consegue regenerá-las. Então, a gente tem ali uma perda auditiva neurosensorial em seus diversos graus, existe uma classificação, a gente pode falar sobre isso, e isso tem que ser administrado de maneira a se permitir que o indivíduo ou amplifique, ou que a gente amplifique o som, a chegada do som, ou melhore a captação, a recepção desse som ao nível coclear. Então, muitas vezes é importante, João, um idoso chega no consultório com uma perda auditiva mais aguda, porque está com a rolha, com um quadro de cerúmen obstrutivo. A gente lava o ouvido naquele paciente, claro, ele vai melhorar, mas aquele problema, aquela questão da cera obstruindo a passagem do som, do ar, causou uma situação muito mais dramática naquele indivíduo que já estava com um copinho ali quase todo cheio, né? Um paciente, por incrível que pareça, um paciente jovem, ele também vai procurar o consultório porque está com cera impactada, está afetando, está entupindo o ouvido. Mas, e ele vai se sentir, vai se beneficiar, vai ficar imensamente grato com o procedimento médico de remoção. Mas no idoso, muitas vezes, isso causa um problema muito maior, porque ele é como se transbordasse o copinho, tá? Então, às vezes, o idoso sai do consultório achando que também, por outro lado, ele sai achando que está tudo bem, resolveu, lavou, limpou, mas dali a um tempo a gente faz uma audiometria e mostra que a pessoa tem uma perda auditiva importantíssima e que pelo caráter insidioso, lento e progressivo, tanto da cera, que às vezes acumula ao longo de semanas a meses, como da perda auditiva, que vai ocorrendo ao longo de décadas, a pessoa vai ali relativizando e vai convivendo com aquilo. Então é muito importante essa questão da gente estar sabendo o quanto que a privação da audição plena está afetando na tua performance intelectual, laboral, né, acadêmica. Vamos chegar nisso aí daqui a pouco, né? Então, assim, resumidamente do que você passou, deu para entender bem o processo todo da audição, né? E a deficiência auditiva a gente dividiria então em dois grupos, né? Que são as deficiências condutivas e as neurosensoriais. Podemos dizer que as condutivas seria uma dificuldade do som, das ondas acústicas
serem transmitidas ali da orelha externa até chegar nos órgãos neurosensoriais, que é a cóclea, nervo auditivo, cérebro, né? E Inclua isso aí a orelha média também. exato, exato, é a orelha média. E o neurosensorial é quando o som chega lá dentro, mas de alguma forma você não consegue interpretar, entender aquilo ali. Exato. Tá. É muito comum no idoso essa queixa, né? De que, olha, eu estou escutando o que você está falando comigo, mas eu não consigo entender o que você está me dizendo, né? O que isso quer dizer? Exatamente. Isso aí o que quer dizer em termos técnicos é uma má discriminação vocal. A pessoa está ouvindo os tons, está chegando, mas não está havendo um nível de inteligibilidade dos vocábulos está baixo. A pessoa está tendo a captação do som ainda está razoável, a boa, mas não está havendo um bom... o cérebro não está concatenando bem as informações, está havendo já um início de um desentrosamento com o ouvido interno. Ótimo. É assim que começa a perda auditiva do idoso, a presbiacusia. O idoso, às vezes, nos chega ao consultório nos reportando isso, e de uma forma muito uma riqueza de detalhes interessante, como se fosse uma excepcionalidade. Olha, doutor, mas a minha perda, a minha surdez, é o seguinte, eu ouço tudo que estão falando, eu só não estou entendendo. Então, na verdade, essa é a regra, e não a exceção. A perda do idoso é assim que ela começa. Tá. A perda aguda, pelo que você falou, as obstruções, rolhas, ceras, seria uma causa principal que você consegue tratar. Talvez não é uma causa mista ali, por isso que talvez tenha uma deficiência auditiva secundária, né? Uma outra queixa muito comum no idoso é que ele consegue escutar muito bem quando ele está num ambiente mais silencioso. Por exemplo, ele está em casa conversando com um outro acompanhante, ele entende muito bem. Mas se ele vai num restaurante, por exemplo, é aquele idoso que vai ficar meio isolado, que não vai conversar com ninguém, e no fundo, muitas vezes, ele não está entendendo o que está sendo conversado ali. Exatamente. Bom, só fazendo também um pequeno adendo aqui. Existe uma modalidade rara, felizmente, de perda auditiva aguda neurosensorial, que é a chamada surdez súbita, tá? E que não se deve, infelizmente, nesses casos, não se deve a um cerume que impactou, a uma secreção de uma sinusite ou uma gripe mal curada, que ficou presa na orelha média. Então, a surdez súbita é uma entidade à parte, que ela tem que ser tratada, é considerada até uma emergência médica, cujo prognóstico ele tem relação direta com o tempo de tratamento, né? O tempo que você demora a começar o tratamento, tá? Mas, enfim, Não ignorar seguindo aí isso. nesse teu raciocínio. Perdão, João? Não ignorar isso, quer dizer, você está tendo uma perda auditiva aguda, pode ser só uma cera, pode ser, mas tem que ter uma avaliação. Exatamente. Disso, né? É isso aí. O objetivo da gente pontuar isso aqui é que tem que procurar. Teve uma perda auditiva aguda, procurar, tentar encaixe com o teu otorrino. Estou com uma perda auditiva, o doutor pediu para quando já fiquei sabendo que o dia que acontecesse isso, eu tenho que conseguir uma consulta logo, tá? Porque se a gente consegue atuar, e geralmente o tratamento é medicamentoso, é como se fosse uma revascularização cardíaca, tá? Como se fosse um infarto que aconteceu no ouvido. Falando assim para o pessoal entender. Então, nas primeiras 12 horas, o prognóstico é 1, de 12 a 24, o prognóstico já começa a ser mais ou menos, 24 a 48 ainda tem chance de reverter, mas aí vai exponencialmente diminuindo em percentual a taxa de recovery, né, de recuperação plena da audição. Bom, João, me relembra aqui qual foi a última questão que você... Pessoas que conseguem escutar muito bem quando estão com uma única pessoa dentro de casa, por exemplo, num ambiente silencioso, mas que não têm uma boa compreensão auditiva quando vão, por exemplo, num jantar, num restaurante, onde tem um muito ruído externo, ou um grupo grande de pessoas conversando, né? Exatamente. Isso também é um padrão inicial, tá? Também é outro sinal, por isso que a gente falou aqui, que é um sinal muito claro. O idoso que começa a falar que não quer sair, mas a gente vai comemorar o aniversário da tia Marluce no restaurante tal. Poxa, no restaurante, por que não faz aqui em casa? Por esse pleito, essa queixa, muitas vezes está embutida aí. Não é só a questão de querer ficar sossegado em casa, mas é a questão da pessoa
saber que não vai performar bem. Ela não vai conseguir entender, ouvir nada, não vai conseguir conviver, interagir, sociabilizar, tá? Então, isso é o mais comum também na abertura do quadro, na manifestação clínica da presbiacusia. Ótimo. Bom, você já citou brevemente sobre isso, mas uma vez que o som chega, ou seja, o sinal auditivo chega ao cérebro, né, ele precisa ser interpretado e aquilo ali vai gerar a escuta, né, vamos dizer, você de fato diferenciar aquilo que foi falado, né. Então, assim, você precisa ter um cérebro que esteja funcionando bem para poder escutar bem, né. Qual que seria a relação entre a perda auditiva no idoso e as deficiências cognitivas, especialmente demência, né? Que também é muito comum no idoso, que muitas vezes no primeiro estágio não é uma coisa com diagnóstico que seja tão na cara das pessoas, né? Pois é, não há uma relação de aumento da incidência, não, tá, João? A gente não pode dizer que o paciente portador de deficiência auditiva, de uma presbiacusia, ele tem uma maior chance de desenvolver uma demência senil ou pré-senil, um Alzheimer. Não. No entanto, como a gente já pontuou, diante dessa privação sensorial, é fato que o idoso vai ter realmente uma situação de total desvantagem ali, né, de desestímulo para a vida, né, para o convívio familiar, social. Isso pode ali, né, a montante trazer ali depressão, uma série de outras questões. O que é sabido, né, é confirmado aí através dos trabalhos, é que o local no lobo occipital, né, lá atrás, que é a porção do cérebro que está relacionada à conexão com o ouvido, é que se a gente deixa a perda auditiva progredir, a gente não atua, esse local ele vai, me permitam aqui a expressão, ele vai, é uma expressão errada, ele vai atrofiando, como os próprios pacientes nos dizem, né, quando entendem. E nos voltam, falam, não, doutor, o senhor falou que o cérebro vai atrofiando. Isso faz total sentido. Ao contrário da visão, né, que a gente tem, isso um colega meu, outro oftalmologista, que me falou, quando ele renova meus óculos, eu uso óculos mais para perto, para ler, para operar, ele fala, a gente sempre tenta botar um grauzinho um pouco a menos do que você precisa para você continuar estimulando a tua musculatura orbicular ali, forçando a vista. O forçar a vista é bom quando trata-se de uma situação dessa, né? De uma vista cansada e tudo. Ao contrário da presbiopia, a presbiacusia, ela não é uma questão muscular. Então, ela é uma questão neuronal. Então, se o teu cérebro ele vai recebendo menos estímulo do teu ouvido, ele vai perdendo a conexão, ele vai desaprendendo, ele vai desacostumando. Isso numa fase, principalmente numa idade avançada, numa fase em que a gente não tem mais plasticidade neuronal, a gente tem dificuldade para aprender, né? E aí a gente vai, cada vez, vai sendo pior. E aí eu já vou puxar o gancho aqui, porque a gente pode falar, vai falar certamente depois em protetização aditiva, que é o contrário do óculos, o aparelho não pode esperar piorar. O quanto antes possível, diagnosticado, tem que se fazer e tem que se colocar. Ótimo. Bom, e em termos de avaliação, já falamos da audiometria, que é um exame que vai de fato... O que é audiometria exatamente? A audiometria é um gráfico que nós confeccionamos, né, é um exame subjetivo, depende das respostas do paciente, do examinado, e geralmente quem realiza a pesquisa desses limiares e desses parâmetros é um profissional fonoaudiólogo, e a fonoaudióloga em conjunto conosco, o otorrinolaringologista, a gente confecciona o laudo através das respostas do paciente, seja levantando a mão ou apertando um dispositivo, e no momento que ouve, a gente vai ali configurando uma curva
e essa curva tem um padrão de normalidade, até 15 decibéis, se você ouvir entre 500 e 8.000 decibéis, 8.000 hertz. Hertz é a unidade que mensura a frequência, a qualidade, o tipo de som. Os sons mais graves são frequências baixas, até de 250 a 500 consideramos frequências graves. Frequências médias de 500 a 2.000 são as frequências onde estão compreendidas a voz humana, é a área da palavra que a gente fala no audiograma. E a partir de 2.000 a 8.000 são as frequências agudas. Canto de passarinho, violino, grito estridente, campainha, enfim. E o audiograma nada mais é a audiometria do que a gente avaliar em quanto de nível de pressão sonora, quanto de volume de som, né, que é o mais popular, o paciente precisa para ouvir esses diferentes tipos de som, essas diferentes frequências. As frequências que começam a ser, que são primeiramente acometidas na deficiência do idoso são as agudas. Então, o audiograma do idoso ele é chamado audiograma em rampa. A curva vem razoavelmente boa assim nas fases iniciais, para da palavra, no meio da área da palavra, ali em torno de 1.500, 2.000 hertz, começa a cair e desaba em 8.000. O idoso, no início do quadro, ele já não ouve bem campainha, telefone. Daí, né, todo mundo tem uma mãe, uma avó, uma tia, que a gente fica preocupado, que ela não atende mais telefone, ninguém sabe se ela está em casa, enfim. Tem sempre a gente tem sempre uma referência dessa, e isso se deve a esse início da seletividade da perda para sons agudos. Depois a rampa, a perda vai começando, as frequências graves vão começando a se solidarizar com as frequências agudas, e o idoso vai se privando cada vez mais também da área da palavra. Mas a área da palavra, ainda que ela esteja preservada num percentual alto das presbiacusias iniciais, a discriminação vocal, eu acho que o João vai me provocar a respeito disso, a discriminação vocal no idoso, desde o início, ela começa a estar afetada, né? Não à toa a gente falou que é aquela questão que nos chega sempre de estamos ouvindo, a gente ouve, mas não entende. Tá? Tá ótimo. Algum outro exame além da audiometria para avaliação desses idosos? Enfim, além do exame clínico tradicional, a otoscopia, a gente descartar algumas causas obstrutivas que estejam atrapalhando a condução do som. Muitas vezes, em dúvidas diagnósticas, a gente tem que recorrer aos exames de imagem ou mesmo a outros exames otoneurológicos, no consultório do próprio otorrino, exames labirínticos, pesquisa de potencial de tronco encefálico, né, que é o chamado BERA, enfim. Mas a audiometria realmente ela resolve ali um percentual acima de 95% dos casos. Ela consegue nos dar uma elucidação diagnóstica muito precisa. Tá? E o que podemos fazer baixo, em termos... um tempo curto de avaliação, um exame totalmente indolor, simples, interativo, que, enfim... E o que podemos fazer com esses pacientes, então, de tratamento? Pois bem, a questão principal é essa, em que pese o custo, as próteses auditivas, elas realmente são caras, o foco total é em tentar promover essa adaptação ao paciente. Não é fácil o processo de protetização auditiva, mas ele é cada vez menos difícil, a gente poderia dizer assim, porque a tecnologia digital chegou para ficar e... tal qual um smartphone, né, um computador, todo ano podem vir novos lançamentos, a gente não precisa ficar tão pilhado assim com esse apelo comercial, mas a tecnologia está evoluindo muito e realmente está cada vez mais acessível, se não do ponto de vista financeiro, mas está cada vez mais tangível a gente realmente usar um aparelho e se beneficiar plenamente do sentido auditivo. É muito importante a gente frisar aqui que o centro auditivo, que é um comércio, não tem nada a ver com a atividade médica, ele deve sim promover, ele deve propor ao paciente um período de teste não menor do que 2 semanas, tá? Nós vemos aí alguns centros auditivos mais agressivos comercialmente, pegando o paciente pelo cabo do guarda-chuva aí na rua, com
propagandas em rede social, em jornais de bairro. Isso eu não acho, isso é totalmente contraproducente. O paciente tem que primeiramente ir ao médico, onde não vai haver conflito de interesse. A gente realmente vai indicar se a pessoa precisar. E realmente o que a gente faz nessa interface com o centro auditivo é realmente brigar, exigir, vestir a camisa do paciente. Olha, vamos deixar o aparelho com essa pessoa por 2 semanas, sem custo, né? Vamos lá, olha só, o paciente idoso precisa de um período de adaptação maior, 1 mês. Então, isso é muito importante para que a pessoa não se descapitalize, não invista, não faça uma loucura, né? Um investimento alto, sem ter a plena certeza de que aquilo vai funcionar para ela. Porque Ou na de que aquele teoria... ou de que aquele é o melhor aparelho para ela também, né? Quer dizer, Exatamente. A audiometria ela vai nos dar pistas muito boas se a pessoa tem um bom perfil para adaptar ou não, tá? A audiometria não é só um gráfico que vai ver se a perda se a audição está normal, a perda é mínima, leve, moderada, severa, acentuada ou profunda. Tem uma classificação ampla. Então, não só quantitativa quanto qualitativa, se é condutiva, ou neurosensorial. A audiometria tem lá o percentual de discriminação vocal. A partir de 30%, a pessoa está credenciada a tentar o aparelho. Menos que 30% é difícil demais se adaptar, já são perdas mais complexas. Então, a partir daí, a gente consegue traçar um prognóstico e estimular a pessoa, tá? E é isso. O que a gente vê é que o paciente, claro, com um processo de demência, uma sequela de uma doença vascular encefálica, vai ter muito mais dificuldade de se adaptar. Mas mesmo alguns casos como esses, de pessoas demenciadas no estágio avançado, se beneficiam de estar ali tendo uma localização sonora, de poder ir para a rua e ouvir um canto de um passarinho, de poder ouvir música, ainda que possam estar num processo avançado de afasia, não tá falando. Então, isso sim, a gente consegue proporcionar isso às pessoas, tá? E a audiometria tem essa vantagem. Mesmo a pessoa não vocalizando, não verbalizando, a gente consegue fazer uma boa avaliação, né, na audiometria e para saber se a pessoa vai se beneficiar ou não do processo de protetização auditiva. muito bom. Agora, é muito comum nesses idosos, tudo bem, teve um investimento, mas, enfim, a pessoa está disposta a isso, está tudo. Vai lá, compra o aparelho e fica a família brigando o tempo todo com o idoso, pô, você tem que usar aparelho, você tem que usar aparelho, e o idoso meio que deixa aquilo de lado, né? Por que isso acontece? É tão bom, né, poder escutar, por que eles não querem um aparelho? Isso é uma questão de hábito, tá? Existe todo um perfil, né? Eu não estou aqui rotulando as pessoas, não, tá? Eu estou só sendo semiológico, né? Tendo cuidado diante da nossa experiência de cuidar, de analisar as pessoas, traçar determinados perfis. Existe todo um perfil de pessoas que vão se adaptar ao aparelho e não vão se adaptar. Se você tem aquele teu tio, que é um cara todo metódico, você sabe que ele está sempre guardando o óculos dele na caixinha, que ele toma os comprimidinhos dele, compra aquele porta-comprimido de idoso, aquele cara todo... Esse cara vai se adaptar ao aparelho. Mas se for aquele cara todo largado, né, que, sei lá, meio tosco, esse cara tem menor chance de se adaptar ao aparelho. Então, isso vai muito também do estilo da pessoa. Então, o aparelho, a questão estética também, ela não está plenamente equacionada, mas está cada vez melhor. A gente consegue usar hoje em dia próteses mínimas e ainda assim, se forem algo perceptíveis, elas podem ser moduladas de acordo com a cor do teu cabelo, o aparelho, né, cinza claro para quem está ali, grisalho, enfim, é muito discreto e eles são cada vez menos incômodos. A pessoa hoje em dia ela está usando ali um dispositivo que parece que ela está com ponto eletrônico, né? O cara pode tirar uma onda de artista ali, eu estou aqui falando de empresário. Eu fui num congresso há pouco tempo e tinha um palestrante idoso, um professor famoso de uma escola de cirurgia nasal da França, e ele estava combinando o aparelho, ele tinha uma prótese grande, porque ele tem uma deficiência que precisa de prótese grande ainda. Ele estava combinando o aparelho dele com a gravata. Ele
estava roxo com roxo. Assim, é também um nível de descolamento, vamos dizer assim, de maturidade com a sua questão muito, muito alto, né? Muito avançado o amadurecimento do professor, mas a pessoa não precisa chegar a esse ponto, mas é muito discreto e requer uma adaptação, tá? É um investimento, a pessoa tem que ter ali no início, algumas pessoas precisam botar um aviso no box para não entrar no banho com o aparelho, ainda que existam aparelhos à prova d'água, tá? Não para você mergulhar a 2 metros de profundidade, mas tal qual alguns celulares que eles podem receber água, que não vão ser danificados. Então, tem todo um processo de adaptação e quanto mais a pessoa usar, mais ela vai se acostumar, mais ela vai se sentir melhor, tá? E no início, essa relação com o centro auditivo é muito interessante, tem que ser muito boa para a pessoa, os pequenos ajustes devem ser feitos de ordem técnica e de ordem também anatômica. Muitas vezes, alguns pacientes começam a produzir mais cerume por conta do aparelho, porque é um corpo estranho que está ali, e aí vão requerer visitas mais regulares ao otorrino para essa limpeza, e essa limpeza é boa, porque ela vai aumentar a sobrevida do filtro do aparelho, enfim, tem alguns pequenos detalhes que são plenamente manejados, assim, o benefício, a medicina, eu costumo dizer, ela não é diferente da vida, né? A gente está aqui no pleno exercício do custo e do risco-benefício das coisas, e o benefício de uma protetização auditiva ele é infinitamente amplo, maior do que os custos e os riscos, tá? Muito cuidado também, vale a pena a gente falar aqui, não de todo desencorajando as pessoas, mas existem algumas ONGs que fazem um trabalho muito nobre e alguns centros de saúde aí do SUS promover, digamos assim, entregando aparelhos auditivos gratuitamente, mas a qualidade é muito ruim mesmo. Isso sim desencoraja muitas pessoas a usar as próteses auditivas. Essa primeira experiência negativa ela é realmente desanimadora para um percentual significativo das pessoas, infelizmente, pessoas de um extrato social mais baixo. E, enfim, é isso. É uma coisa que foge um pouquinho da nossa alçada, mas a gente sempre estimula muito as pessoas a tentarem. Ótimo. Bom, acho que aí tem toda uma discussão muito grande atrás dos aparelhos auditivos, acho que é um tema para uma discussão à parte, né, dos tipos de aparelho, como é feita essa adaptação, tudo isso, mas é fato que algumas pessoas não têm indicação de usar o aparelho auditivo, em outros casos a gente tem o perfil do paciente não é bom para esse tipo de adaptação, como você disse, são pessoas que não se adaptam, vão largar, que não vão querer usar aquilo, né? O que pode ser feito nessas situações? Realmente, aí é a questão da família, né? A chegar junto e avaliar o quanto que aquela pessoa vai se beneficiar, a gente tentar entender o quanto que essa pessoa está bem do ponto de vista cognitivo e vale a pena um investimento, sim, apesar de uma idade avançada, 90 e tantos anos, vamos investir, vamos botar o aparelho, mas isso tem que ser acompanhado de uma boa orientação, de um bom preparo, tá? Um detalhe muito importante também, tá? Essas perdas, quando elas são bilaterais, a maioria delas são bilaterais, com um audiograma razoavelmente simétrico, nós costumamos usar a expressão que 1 mais 1 é igual a 3. Claro, existe a questão do custo, você vai comprar 2 aparelhos ao invés de 1, mas as empresas elas costumam fazer ali uma situação em que passa a ser interessante adquirir os dois, não é o dobro do valor. E essa bilateralidade da protetização, ela não só melhora esse ouvido e esse ouvido, mas você passa a ter o som estéreo, e você melhora a localização sonora, você melhora a tua sensação, a tua experiência de ouvir é muito melhor para música, para aprendizado de idioma estrangeiro, enfim, para quem trabalha também com som, com reuniões, ainda está economicamente ativo, digamos assim, é muito interessante. Eu sei que você falou aí, existe todo um caminho aí para eventualmente a gente até falar de aparelho de próteses auditivas, mas a evolução tecnológica ela é tão grande que existem aparelhos para diversos perfis de pessoa, tá? Para a pessoa que quer usar pouco,
para a pessoa que fala muito ao telefone, para a pessoa que ainda está trabalhando, você precisa se reunir e está numa mesa de um restaurante, uma reunião com diversas pessoas, mas existe um ruído de fundo. Você põe um dispositivo no meio da mesa para captar os sons só daquelas pessoas. Então, assim, o nome do aparelho, tecnicamente, é AASI. Chama-se Aparelho de Amplificação Sonora Individual. Então, ele é feito de acordo com a demanda de cada indivíduo. Tá? O que de alguma forma, é desanimador para quem ganhou o aparelho de uma tia que faleceu. Aí quer tentar adaptar esse aparelho ao pai, ao irmão da falecida, afinada tia. Então, às vezes dá, mas na maior parte dos casos não dá. Então, é isso, é realmente tentar fazer uma leitura daquela pessoa para escolher, proporcionar, prover o que tem de melhor para aquela pessoa. Não adianta você comprar o melhor aparelho do mundo para uma pessoa que não está muito animada para usar o aparelho. Muito bom. Gustavo, acho que era um pouco essa a discussão que a gente tinha que ter. Acho que deu para entender bem essa questão da perda auditiva do idoso, os caminhos que existem, as dificuldades que existem e, obviamente, que metade do caminho. A outra metade é o aparelho e, de fato, tem todo o processo para isso, né? Existia, só para eu finalizar aqui, João, existe uma doença chamada otospongiose, a otosclerose. Ela ainda existe. Essa doença, até antes do boom da tecnologia digital dos aparelhos, essa doença era uma doença que nós, otorrinolaringologistas, que gostamos muito de ouvido, que operamos o ouvido, não é qualquer otorrino que tem na sua formação a cirurgia de ouvido, a gente gostava muito dessa cirurgia, desse paciente, dessa doença, porque é uma cirurgia muito gratificante. A otosclerose, ela é uma artrose, ou otospongiose, que é o termo correto, ela é uma artrose entre os ossículos da audição. Mais especificamente, geralmente, na articulação entre o estribo e o ponto em que o estribo se conecta ao ouvido interno. Tá? Então, a cirurgia ela é como se fosse uma cirurgia de ortopedia dentro do ouvido. A gente, com anestesia local, a gente retirava esse ponto em que estava ocorrendo o problema. Tá? Muitas vezes a gente também tirava a articulação, a gente tirava um dos ossinhos da audição, a bigorna, e substituía por uma prótese. E o paciente com anestesia local até, e era importante que ele tivesse acordado com anestesia local, só sem sentir dor aqui, ele ouvia na hora. Coisa emocionante. Só que com o boom dos aparelhos digitais, e a gente passou a indicar cada vez menos a cirurgia, a estapedotomia ou estapedectomia, dependendo do que você faz, é estapedotomia ou estapedectomia. A gente passou a indicar cada vez menos. Por quê? Apesar de ser uma cirurgia muito gratificante, da gente proporcionar a audição do paciente na hora, na mesa de cirurgia, ela tem um percentual de 1 a 5% de complicações que pode piorar a audição da pessoa. E o aparelho, no caso da protetização auditiva, o risco de complicações é zero. Você pode ter complicação financeira, né? Você vai investir ali, como a gente já falou aqui, os valores são muitas vezes altos, incompatíveis com a realidade de muitas pessoas, infelizmente, mas assim, não faz mal nenhum para a saúde da pessoa. Então, hoje em dia, essa cirurgia ela está praticamente em desuso, porque esses pacientes com essa perda auditiva da otosclerose, eles são muito bem adaptáveis à prótese auditiva também, mesmo sendo um problema condutivo, tá? Eles se beneficiam muito bem do aparelho auditivo, melhor até do que os pacientes portadores da presbicusia, da perda auditiva do idoso, tá? A otosclerose, a otospongiose, é uma doença de cunho altamente familiar, que incide muito mais em mulheres e em mulheres que tiveram filhos. Existe um componente hormonal aí também. Então, assim, é mais para bater na tecla de que a tecnologia ela vai chegando, ela vai substituindo outros métodos, embora a cirurgia seja fantástica, ela realmente fez com que a gente que operava uma cirurgia dessa por semana, hoje em dia opera uma dessa a cada 6 meses. Muito bom. Gustavo, quero te agradecer mais uma vez a discussão, acho que ajudou bastante gente até aqui, e contar com você aqui em outros momentos.
Perfeito. Muito obrigado aí mais uma vez, espero ter contribuído. É isso aí. Obrigado Forte mais abraço uma a vez, todos. Gustavo.